Sejam bem-vindos a mais um momento à luz da palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar, falar de Gênesis 9, onde fala sobre um novo começo. Aqui a raça humana tem um novo começo, através de Noé e seus filhos ali, e as esposas de seus filhos. O mundo foi repovoado. Em todos os continentes nós encontramos vários relatos a respeito do dilúvio, pois essa história tem sido passada de geração a geração. Mas somente nas Escrituras, somente na palavra, nós temos a história contada sem erros ou falsas fantasias. Hoje nós vamos falar e vamos ver Gênesis 9, vamos estudar do versículo 1 ao 17. Na semana que vem nós damos sequência aí no nosso estudo. Então aqui nos versículos 1 e 2, a Bíblia começa relatando sobre um novo começo. A palavra do Senhor diz assim, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós venham sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Amém? Então Noé recebeu a mesma diretriz que foi dada para Adão, lá em Gênesis 1, 22, que nós já estudamos, já falamos sobre isso. No entanto, aqui, se vocês observarem, houve uma mudança na maneira de exercer esse domínio. Em Gênesis 1, 28, Deus mostrou ao homem que a terra foi criada para o seu proveito. Portanto, ele deveria dominar, ou em outras palavras, utilizar em seu benefício. Já que em Gênesis 9:2, a harmonia natural ali que Adão e Eva haviam desfrutado no jardim já não mais existiria, pois Noé e sua família não teriam mais o domínio sobre os animais. Os animais passariam a temer os seres humanos e a fazer todo o possível para fugir da ameaça de morte. Amém? Dando sequência em Gênesis 9, no versículo 3 e 4, a palavra fala um pouco sobre o sangue. Vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, no relato da criação, foi dito para o homem se alimentar de todas as ervas que davam semente. Está lá em Gênesis 1, 29. Aqui a dieta deles foi ampliada para incluir os animais. Entretanto, havia uma restrição para que não comesse os animais vivos, ou animais cujo sangue não tivesse sido exaurido, não tivesse sido extraído totalmente. Deus estava começando a incutir no homem o respeito pelo sangue. A vida da carne está no sangue. Levítico 17:10, a palavra do Senhor diz assim, e qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo. A maioria dos sacrifícios levíticos exigia o derramamento de sangue. Se dermos sequência em Levítico 17, que acabamos de ler agora, no versículo 11 diz assim, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Isso tudo estava nos preparando para entendermos a redenção através do sangue de Cristo. Apocalipse 5:9, a palavra do Senhor diz assim, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? Dando sequência, vamos ler do versículo 5 ao 7, que fala um pouco, isso de repente nós podemos estudar mais a fundo, mais na frente, mas aqui Deus dá permissão de um homem tirar a vida do outro. Podemos dizer aqui da pena de morte. Onde está isso, Alexandre? Vamos ler o texto.
palavra do Senhor diz assim, ó: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Amém? Então, antes do dilúvio, a pena de morte não era permitida. Deus reservou a si mesmo o direito de julgar o homem. Infelizmente, o homem encheu a terra com uma violência incontrolável. Gênesis 6:11 já diz isso. A palavra do Senhor diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Certamente nós não podemos entender porque Deus tomou esta decisão. Talvez ele desejasse mostrar ao homem a profundidade da sua natureza depravada e a necessidade da força de um governo para restringi-lo. Pode ser uma das linhas. Após o dilúvio, Deus autorizou e de fato exigiu um exercício da pena de morte. A razão pela qual um assassinato exige tão séria penalidade é explicada pelo fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. Quando esse fato é esquecido, a vida humana é vista como algo sem valor. Vale lembrar, isso é muito importante frisar, que a pena de morte foi instituída antes da lei de Moisés. Então não é para hoje, hein? Pois isso não faz parte da lei de Moisés e dos mandamentos de Deus que diz que não matarás. Isso foi naquela época. Então não distorça a palavra e traga isso para os dias atuais. Amém? Dando sequência, vamos ler do versículo 8 a 17, que fala sobre a aliança. Vamos lá? O texto diz assim: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saiu da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança, que ponho entre mim e a vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e entre as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, antes do dilúvio, não havia chuva sobre a terra, como nós já estudamos também. A primeira experiência do homem com a chuva foi durante o julgamento universal. Imagina então o medo daqueles que vieram da arca, ou como se sentia aqueles que mais tarde ouviam a respeito do dilúvio quando começava a chover. A fim de aliviar esse temor, e com o sinal da promessa de Deus de não destruir mais a terra com a água, foi feito um arco nas nuvens para servir como memorial desse pacto. Aleluia, Pai. O arco nas nuvens é o penhor da aliança que Deus fez com todos os homens e animais. E é ainda hoje. Amém? Então temos que explicar às nossas crianças e ao nosso povo o real significado do arco nas nuvens. Amém? Então semana que vem vamos dar sequência em Gênesis 9. Não perca os nossos vídeos. Deus abençoe. Até o próximo sábado. Fique com Deus.